Chegando aqui mais uma vez para falar de Atlético, mais uma vez para falar de uma contratação, né? Da última vez eu tinha feito lá no começo do ano do Juliano. Hoje para falar de um centroavante. O Atlético contratou o atacante colombiano Kevin Viveiros, que estava no Atlético Nacional. Se torna a maior contratação da história do Atlético. Vamos conversar um pouco sobre essa contratação, o que eu acho do Kevin Viveiros, do pouco que eu vi, o que eu acho do valor gasto, o que eu acho de toda essa situação, né? Primeiro reforço do Odair dentro do Atlético. O Odair que vem numa melhora boa, então vamos falar de tudo isso nesse vídeo. Bora lá. Então vamos lá, né? Como eu já falei, Kevin Viveiros chega ao Atlético com a maior contratação da história do clube. Superou a vinda do Vitor Roque, né? Quando ele chega do Cruzeiro em 2022 para disputar toda aquela história da Libertadores, faz um Brasileirão 2023 maravilhoso. O Vitor Roque chegou por 24 milhões de reais. Kevin Viveiros, segundo a apuração da Tretis, com a confirmação do GE, chega por 5 milhões de dólares. Chega por 27,5 milhões de reais aproximadamente, né? Tudo bem que o mercado está bem inflacionado, mas é um valor muito acima. Mas pode ser muito positivo, porque mostra que o Atlético entendeu o que é estar na Série B e entendeu que um clube do tamanho do Atlético não pode aceitar ficar na Série B. Então, abrir os cofres para contratar um camisa 9, um finalizador, um cara que vai matar as jogadas, é um muito bom caminho para mostrar uma possível evolução que já vem acontecendo, mas que pode ser ainda maior na temporada do Atlético, porque um medo da torcida, e aqui eu entendo também e divido, até compartilho do sentimento, é que um Atlético que parasse as sondagens, parasse as negociações com o primeiro sinal de melhora, que aconteceu agora, né? Vence o Remo de virada, uma baita virada aqui na Arena, depois vence o Avaí fora, com um jogo que faz muito bom. O Odair tá começando a mostrar, tá começando a colher os frutos que ele plantou nesse primeiro mês dele do Atlético. E que bom que o Atlético segue se movimentando bem, porque a gente já viu que, apesar de entregar gols, o Peixoto não consegue segurar sozinho, caso o Kardec tenha que, sei lá, ele acabe se lesionando, enfim, porque o Kardec tá em outro estado físico, né, em comparação ao Peixoto. E também, agora falando mais do Kardec, que ele não consegue entregar o que a gente espera de um centroavante. O que a Série B pede de um centroavante, o Kardec não consegue entregar, muito pela idade, muito pelo físico. O Kardec tem características ali que, às vezes, um time da Série B não precisa. E, às vezes, o time da Série B, que agora é o Atlético, pede características no jogo que o Kardec não tem. E o Viveiros chega para ser esse nome, né? Falando um pouquinho mais do Viveiros agora. Viveiros tem 10 jogos, não, tem 10 gols, perdão, nessa temporada. Tem 27 jogos, jogou a Superliga Colombiana, jogou o Campeonato Colombiano, ele jogou 20 jogos pelo Campeonato Colombiano, marca 6 gols. Jogou 5 jogos pela Libertadores, marca 4 gols, aqui os números são expressivamente melhores. Ele marca 2 vezes contra o Inter, numa vitória por 3-1 na fase de grupos ali. Se não me engano, o Atlético Nacional se classifica em primeiro. Enfim, o Viveiros vem fazendo um ano ok, não acompanhei muito dele com a bola rolando. Mas é uma contratação que eu acredito que tenha tudo para dar certo no Atlético, porque é um Atlético que começa a criar mais chances e um 9 ali para finalizar, para matar essas jogadas é quase que essencial. E o Viveiros vai poder entrar a partir do jogo contra o Goiás, que é quando os reforços podem estrear. Então, além de mostrar que vai abrir os cofres, é importante o Atlético mostrar que já está se movimentando antes da janela abrir, porque quando a janela abrir, é essencial que pelo menos 2 ou 3 reforços já estejam prontos para estrear. E o Goiás, que é o líder da competição, né, um adversário que promete ser muito difícil. Até lá, o Atlético tem o Atletiba e tem o jogo contra o Amazonas, se não me engano, fora de casa. E aí, contra o Goiás, já pode fazer a estreia dos reforços, enfim. É uma sequência bem complicada. O Atlético chega embalado para o Atletiba. E aí eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre o Atletiba. Mas esse aqui era mais para comentar do Viveiros. Viveiros agora ultrapassa Vitor Roque, ultrapassa outros nomes como Léo Godoy, Bruno Zapelli, Tomás Coelho, enfim. Maior contratação da história do Atlético. O Atlético mostrando que ainda sabe
quando gastar, sabe que tem que gastar em determinado momento, que esse momento em específico pede. O Atlético mostra esperança, pelo menos olhando para o mercado, olhando para o campo, a gente já viu uma melhora, mas que é uma melhora que não pode ser interrompida, uma melhora que ainda depende de reforços, porque ainda assim tem uma zaga que é frágil, e isso pode ser um dos fatores que se deve a isso. A volância, que o Atlético segue procurando volantes, e evidentemente zagueiros, que a gente já viu que dos 4 ali somados, talvez não dê um completo, mas enfim, isso é um assunto por outra hora. O fato é que Kevin Viveiros é o novo jogador do Atlético. Torcemos para que dê tudo certo, para que ele tenha uma passagem brilhante, que coloque, pelo menos ajude a colocar o Atlético na Série A. Com mais atualizações eu volto aqui, agora estou com mais tempo, devo voltar ativa nesse canal aqui um pouco mais frequente. Enfim, no mais, vocês me acompanham lá na Threads, vocês me acompanham nas redes sociais, enfim. É isso, valeu, tamo junto.